Em 15 de outubro de 1960, nascia a Associação de Professores do Ensino Médio de Brasília. Estava dada a largada para as conquistas históricas dos professores e orientadores e de toda a sociedade. Naquele ano, conquistamos a moradia dos professores. Apesar do direito de receber casa do Ministério da Educação, vários professores só aceitaram suas residências após todos também receberem. Esta é uma demonstração da força da união, que já existia naquela época. Em 1964, a APEMB foi declarada ilegal pela ditadura militar. Foram tempos difíceis, com perseguições e forte repressão da ditadura. Após 12 anos de silêncio e repressão, retoma suas atividades, agora como Associação dos Professores do Distrito Federal. Mais tarde, em 1978, transformou-se em Associação Profissional dos Professores do DF, o embrião do nosso sindicato. Mas foi em 14 de março de 1979 que o Ministério do Trabalho autorizou a criação do sindicato. Um mês depois, a categoria deflagraria a segunda greve do regime militar, que foi um marco na vida da cidade e do país. A primeira havia sido o movimento dos metalúrgicos do ABC, comandada pelo então desconhecido torneiro mecânico Luiz Inácio da Silva. A forte repressão resultou na demissão de 39 grevistas. Ainda durante a greve, 36 destas demissões foram tornadas sem efeito, mas alguns companheiros foram demitidos por justa causa. Mais 6 professores viriam a ser demitidos e fomos tratados como criminosos, com depoimentos do DOPS e muita truculência. Ao longo da história, fizemos muitos amigos, mas também inimigos. A Fundação Educacional do Distrito Federal não se interessa por máquinas quebradas. Esta foi a famosa frase dita pela então secretária de Educação, Eurides Brito, se referindo aos mais de 100 professores sob licença médica que foram demitidos. Em maio de 1979, o sindicato sofreu intervenção federal e a diretoria foi substituída por uma junta intervencionista até as eleições de 1980. Nos chamados anos de chumbo, já éramos uma espécie de pavilhão das liberdades, sempre prontos a acolher as lutas por vida decente para todos, atuando junto a vigilantes, rodoviários, enfermeiros, bancários e tantas outras categorias. Em 1986, foi eleita a primeira diretoria alinhada com os movimentos cultistas e com os pressupostos de um sindicato combativo, autônomo, classista e de luta. O Simpro sempre esteve presente em todas as lutas que mobilizaram o país e a cidade, como na campanha das diretas em 84, a luta de sempre contra o arroxo salarial, luta pela autonomia política do DF, a Constituinte de 87, o impeachment de Collor, dentre tantas outras. E nossa luta não é só pelos professores e orientadores. Estamos sempre ajudando a construir uma sociedade mais justa e uma educação cada vez melhor para todos. No governo Joaquim Roriz, sofremos uma das maiores derrotas da categoria. O fim das eleições para diretores de escolas foi o começo do fim de conquistas importantes para a educação do DF. As escolas deixaram de ser geridas de forma democrática. Em 2002, fizemos a greve dos 53 dias. Uma das maiores lutas do Simpro, a união, a organização e a dedicação dos companheiros, aliados à greve de fome de alguns professores, a tomada da Catedral de Brasília, além da intermediação do arcebispo da cidade e a do Ministério Público, forçaram o GDF a apresentar uma proposta para a categoria. Foi aí que conquistamos 10% de reajuste, estendido a outros trabalhadores do GDF, auxílio alimentação, incorporação da gratificação de titularidade aos salários, a garantia de reformulação do plano de carreira, entre outras. Como importante conquista da greve de 2002, o plano de carreira começou a ser implantado em 2004, mas não antes da grande luta pela aprovação em 2003. Foram várias semanas acampados em frente à Câmara Legislativa, numa demonstração de resistência, garra e combatividade que somente a união de trabalhadores é capaz de proporcionar.
Mas não podemos esquecer os 52 dias de greve em 2012, mesmo com a determinação da Justiça para retornarmos à sala de aula. Corajosamente, a categoria manteve a greve e mostrou que quem decide a hora de parar somos nós, e não o judiciário. Uma das principais conquistas desta, que foi uma das maiores lutas do Simpro, foi a implantação do atual plano de carreira, conquistado pela força da união e pela coragem dos companheiros. Toda história de vitória começa com luta, coragem e abnegação. Para você que chegou agora, saiba que as conquistas de hoje são frutos das lutas do passado. Muito antes de sua chegada, nós já lutávamos por você. A categoria só é forte porque possui um sindicato forte. Para avançarmos em nossas conquistas, foi necessário muita luta e muita união em torno do bem comum. Representar uma categoria requer de todos nós a capacidade de unificar nossas vozes em torno de um objetivo único. E é por isso que estamos aqui, unificados e fortes há tantos anos. Conquistamos a nossa sede própria, uma estrutura concebida para abrigar as nossas lutas e oferecer suporte em nossa caminhada. E o que falar do Espaço Educador Chico Mendes? Um ambiente concebido para capacitar os educadores em técnicas sustentáveis e ecológicas, que vai muito além e que promove uma integração com estudantes e sociedade. Aqui, aprendemos como respeitar nosso planeta e cuidar do futuro da humanidade, promovendo mudanças comportamentais na sociedade. É o jeito Simpro de ir além e ser protagonista na construção de uma nova realidade social. Este é o nosso ambiente de aprendizado e relaxamento, enquanto recarregamos as baterias para mais uma batalha. Mas a história de vitórias não acaba aqui. Temos pela frente mais uma grande luta. O atual governo, de forma irresponsável e leviana, tenta retirar da categoria garantias históricas, conquistadas com muita garra e sacrifícios. Desta vez, precisamos unir forças para impedir que tantos anos de luta e conquistas sejam jogados no lixo e que todo o sacrifício tenha sido em vão. Vamos juntos mostrar ao governo Hollenberg que unidos somos mais fortes, porque juntos somos um. Parabéns, professores e orientadores. Parabéns, Simpro DF, por tantos anos de conquistas para a categoria. A luta continua.